introdução de propostas ou não? É porque a gente fez um discurso, mas também dá para dividir em tópicos, se você quiser. Na Porque verdade, a gente tinha feito um discurso único e a gente ia defender esse discurso durante o debate. Só que se você quiser discutir em tópicos, a gente pode dividir também. o discurso de vocês, ele tá falando só de uma coisa ou ele tem várias coisas? Porque é interessante vocês não deixarem uma pessoa só falar, entendeu? Então, Ele tem várias coisas. várias coisas. A gente iria dividir entre pessoas para falar. Eu acho melhor, sabe por quê? Porque aí não fica a galera panguando aí só ouvindo o que vocês estão falando, tá? Tá. Divide aí. Vocês são bolcheviques ou mencheviques? A gente é bolchevique. Bolcheviques. Então, vamos começar com os mencheviques, porque é quem assume primeiro. Andresa. Professora, a gente não quer começar, não. Oi? Ei, Deixe os bolcheviques começarem. Não, a gente Vocês já vai estão dividir. prontos? Não, mas a gente quer que os bolcheviques comecem. Eles já têm até o discurso, podem deixar eles introduzirem. Ô, Isabelle, mas é porque, na verdade, os mencheviques começam no poder primeiro, né? Então, por isso que eles começam falando. Mas, divide aí, a organização é de vocês. Divide aí quem que vai falar o quê. São as 4 pessoas, me fala o nome das pessoas aí, por favor. De cada lado. Menchevique Tá. e bolchevique. Menchevique, Cecília, Gabriela, Larissa Risuto e eu. Cecília, Gabriela, Larissa, E a Risuto? né? E Isabelle. E do outro lado a gente tem o Caio, a Lola. O Heitor e o Bernardo. Nunes, né? Isso. Bernardo Nunes. Beleza, podem começar. Quem vai? Apresenta a proposta aí. Gente, querem tirar para o ímpar? Não, amada, calma, já tô indo. Só um momentinho. Eu tô nervosa, calma. Olha, A gente vai falar primeiro sobre as propostas, né? E as propostas mencheviques a gente decidiu como um lema que é a evolução sem a revolução. Ou seja, a gente queria promover um partido mais aberto a todo aquele que desejasse entrar, de qualquer classe social ou de poder aquisitivo, fazendo uma aliança entre a burguesia e a classe operária, unindo interesses e ideologias. Como os nossos oponentes, né, assim como os bolcheviques, a gente também queria a queda do Império Czar na Rússia, que era um governo bem autoritário. E a gente também queria a ativa participação dos trabalhadores nas decisões políticas. As nossas ideologias eram baseadas nas ideias de Karl Marx, onde o capitalismo não era visto como modelo antagonista do socialismo, mas uma etapa a ser completada rumo ao socialismo. Ou seja, a gente queria primeiro promover o socialismo e depois o capitalismo. Depois do comunismo, né? É isso. Quem mais? Quem vai agora? Gabi, Cecília ou Larissa? Eu vou agora, só um minutinho aqui que eu tô resumindo o que eu vou falar. Bem. Bora, Cecília. Então vamos lá. O nosso líder, que era o Julius Martov, ele acreditava que a adesão para entrar no partido seria bem mais flexível, que quanto mais ativistas, que teriam maior representação, seria bem melhor. E a gente era adepto ao marxismo, que eram as ideias desenvolvidas por Karl Marx e Friedrich Engels. E o marxismo era um método de análise dos aspectos ligados aos conflitos de classe e organização produtiva, que os russos queriam muito a reforma agrária e, com o socialismo, a igualdade entre as classes. Os russos ou os mencheviques? Tô pensando, peraí. Eles queriam reforma agrária, eles queriam uma revolução entre as classes. Beleza. Os russos como um todo. Tá, beleza.
Gabi ou Larissa? Tá, a Gabi falou agora quem vai falar é a Cecília. Quem? Cecília? É. Beleza. Xixilha? Tutupom? A Cecília vai falar aí pelo chat, gente? Pronto, vou falar. Eu vou Vai. falar, o Martov, ele acreditava em uma adesão mais flexível e que um partido com mais atividades e com maior representação, ele seria bem melhor. E ao invés das ideologias do Lenin, que ele tinha uma sociedade limitada, com adesão mais comprometida, ele defendia isso. O que mais? Os adeptos ao marxismo tinham ideias desenvolvidas por Karl Marx e Friedrich Engels. Engels. É um método para análise de aspectos ligados a conflitos de classes e uma organização mais produtiva, com uma explicação científica para o capitalismo. Uhum. Sim, beleza. O que mais, gente? Não, agora é só isso. Agora a gente quer ouvir a proposta dos outros, né? Dos bolcheviques. A Larissa não vai falar, não? Agora não. Beleza. Vamos lá, então, para os bolcheviques. Vamos lá. Bom, em fevereiro de 1848 foi lançado o livro que mudaria a história. Foi escrito por duas pessoas ambiciosas que acreditavam nos trabalhadores e no potencial dessa classe. Os trabalhadores sempre foram subjugados pelos burgueses, que ascenderam ao poder durante os séculos 17 e 18. Representavam apenas 1% da população e, mesmo assim, vem enriquecendo às custas do proletariado. Todas as riquezas produzidas vão para os poucos? Onde está o direito à propriedade? Não foi Adam Smith, o pai do liberalismo, que afirmou que todo o fruto do trabalho do homem o pertence? Mas fiquem tranquilos, como já dizia Marx, a burguesia será seu próprio coveiro. Nós, os bolcheviques, somos a maioria. O povo é a maioria. Os trabalhadores são a maioria. Se tudo o operário produz, tudo deve ser dele. A divisão das riquezas é fundamental e justa. Ascenderemos ao poder não como governantes cegos que não olham para o próprio povo, mas sim como a mais pura representação dos sovietes, implementando tudo o que foi descrito por Karl Marx e Friedrich Engels em 1848. Prometemos a todos paz, terra e pão. Sendo a paz a saída da guerra, que colocou nosso país na ruína e nossa população na miséria, sendo terra a reforma agrária, que nada mais é do que de extrema importância para que todos possam ter seu próprio sustento e o trabalhador seja seu próprio patrão, o pão sendo alimento, hoje, artigo de luxo. Mas assim, acima de tudo, prometemos todo o poder aos sovietes, algo que é nada mais, nada menos do que justo e necessário. O que mais? Bom, a nossa economia vai ser baseada no mais puro e claro socialismo marxista, de como ele foi exatamente descrito no Manifesto Comunista de 1848 e na análise feita por Karl Marx em O Capital. Assim, nós ascenderemos ao poder com uma revolução do povo, do proletariado. Nós nunca nos colocaríamos como... Nos auxiliaríamos de uma classe que é completamente desumana como a burguesia. A burguesia não vai ter mais esse poder, ela não pode ascender mais ao poder do que ela já é. Nós precisamos dos sovietes, dos trabalhadores. O nosso modo de governo seria inicialmente um controle do Estado, para fazer a divisão dos bens, para que, em um futuro, nós evoluiremos para o mais pleno comunismo. Mais uma vez, tudo de acordo com as ideologias de Marx, que acreditava que, num futuro, após esse controle do Estado,
O comunismo conseguiria ser uma sociedade onde não precisaria nem de um capital, nem de uma moeda. Tudo seria dividido e todos seriam trabalhadores iguais e de uma classe social. Muito bem. Querem falar mais alguma coisa? Os dois grupos? Ou eu posso argumentar para poder fazer vocês discutirem? Acho que o bolchevique não vai querer mais não, a gente. Heitor, fala não agora? Agora não. Beleza, então vamos lá. Presta bastante atenção, então. Vocês me falaram agora das principais ideias, das principais questões que cada um de vocês defende. Agora eu quero que vocês ataquem o time oponente, mostrando qual a contradição existente dentro do modelo deles. Vocês acabaram de ouvir as propostas e os modelos de cada um. Agora vocês vão atacar. Cada um ataca uma vez, tem direito a uma réplica e uma tréplica. Vocês entenderam? Agora vem treta. Então, um ataque, né? Um questionamento, uma resposta e depois o direito da tréplica, tá? Beleza? Entendido? De boa. Entendido. Então, a gente vai começar com quem começou. Então, a gente vai deixar os mencheviques fazerem o primeiro questionamento, o primeiro ataque, e aí os bolcheviques se defendem, depois tem a resposta deles, beleza? Começa aí. Quem que fala aqui? Me fala. Quem é que vai atacar? Larissa vai começar atacando. Vai, Larissa. Calma aí. Tá, Eu tô calma, você que tá nervosa. Mas tô mesmo. Tá, eu vou falar sobre as contrapropostas. Ao contrário dos bolcheviques, apoiamos a Revolução Moderna, permitindo a inclusão do capitalismo, para restabelecer a economia russa e logo depois inserir o socialismo no governo, arrecadar para distribuir, instituindo o capitalismo para depois abrir espaço para o socialismo. Junção de todas as forças de produção determina a condição da sociedade, formando a base econômica da sociedade, distribuição consciente e social. Através da nossa proposta, buscamos meios reais e mais rápidos de implantação do socialismo científico. Contrapondo os nossos oponentes, preferíamos que ocorresse a inserção dos trabalhadores e operários no partido, ao invés de ocasionar revoltas e conflitos para que conseguissem seu lugar na política. Rússia já estava fragilizada demais com a Primeira Guerra Mundial. Péssima economia e inflação altíssima. Estávamos dispostos a trabalhar com a esquerda burguesa, consolidando um regime liberal, o capitalista, como um necessário para a entrada do socialismo. Então, isso que a Larissa falou é porque, com meio de inserção dos trabalhadores, os bolcheviques queriam que ocorresse uma revolta. E a gente não concorda com isso, porque a Rússia já está fragilizada e quanto mais revolta ocorrer, pior a economia vai ficar, mais mortes ocorrerão, a inflação vai aumentar e isso vai piorar totalmente a situação do país nesse momento. Então, a revolta nunca vai ser o essencial para o conflito. Nunca a revolta vai ser o melhor. Beleza? Direito de resposta? A gente pode ter um tempo para discutir entre a gente? Vocês têm 1 minuto no máximo, para não ficar enrolando, tá? Ok. Então aí, enquanto isso, a galera dos eu posso responder aqui. Então vai lá. Eu posso responder. Bom, com essas propostas, ficou claro que vocês não concordam com o nosso meio de uma revolta armada do proletariado. Mas aqui eu queria me defender falando que eu li o Manifesto de 1848 e deixando claro que Marx, a todo momento, deixou muito transparecer que a revolução armada do proletário era de extrema importância. Como, por exemplo, no trecho que eu vou reafirmar aqui, que ele falou no próprio manifesto. Esse é um trecho do manifesto. Todas as classes que no passado conquistaram o poder trataram de consolidar a situação adquirida, submetendo a sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários não podem apoderar-se das forças produtivas sociais, senão abolindo o modo de apropriação que era próprio a estas, e, por consequente, todo o modo de apropriação em vigor até hoje.
Os proletários nada têm de seu a salvaguardar. Sua missão é destruir todas as garantias de segurança da sociedade privada até que existente. O que ele quis dizer? Que é de extrema importância que os proletários destruam todas as garantias de segurança das propriedades privadas da burguesia e separem entre si, entre todo o povo, essas propriedades. Isso só pode ser feito com uma revolução armada. E também, vocês falaram que vocês querem uma revolução moderna porque a gente está na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e isso vai fragilizar a população mais do que já está fragilizada. Mas eu gostaria de reafirmar aqui que foi Kerensky que quis continuar na Primeira Guerra Mundial, enquanto nós, os bolcheviques, a todo momento, queríamos sair dessa guerra com a paz, o pão e a terra, principalmente a paz. Por isso nós tomamos o poder em outubro, para tirar a Rússia da guerra, que foi a primeira coisa que fizemos falando isso. Então eu queria aí ver se direito de resposta de vocês contra o que eu falei agora. Bora lá. Agora é que eu vou falar. Então, o conflito armado, ele não adiantaria nada. Porque quando vocês assumiram o poder em outubro de 1917, com um conflito que resultou em um saldo enorme de destruição e morte de muitas pessoas. Se o lema de vocês era não sei o que, não sei o que, não sei o que, e pão, já estava errado. Um monte de gente passou fome. A guerra não ia levar a lugar nenhum. Tanto é que não levou mesmo. Fechamos. Agora a gente vai para uma pergunta, um questionamento, uma base de interpretação que vem dos bolcheviques para os mencheviques, beleza? Elabora aí para mim. Pode começar? Pode. Gente, o Heitor saiu da reunião. Era ele que ia falar? Eu acho que ele foi um caiu. técnico. Eu falo no lugar dele. Vai lá. Acho que foi um erro técnico. Os mencheviques estavam criticando essa questão da gente fazer uma revolução, porque disseram que o nosso país estava passando por fome, dificuldade econômica. E eu queria saber, então, por que vocês decidiram, então, continuar na guerra? Já que o país já estava em péssimas condições. Não entendi por que vocês tinham essa finalidade de continuar na guerra, sem que muito dinheiro e muitos suprimentos iam diretamente para a guerra e a população estava morrendo. Isso que eu queria saber. Além disso, eu também queria que vocês deixassem claro uma declaração de vocês de acordo com sobre as ofensivas de Kerensky, que era o líder de vocês até o momento, que estava no governo provisório, não saiu da guerra e fez essas ofensivas. Mas era claro, por todas as estratégias, que essas ofensivas seriam uma falha. E mesmo assim, vocês continuaram e tiveram um saldo de várias mortes. Não tinha porquê da Rússia continuar na guerra se o país já estava passando uma dificuldade extrema. Ela não ia ganhar nada com aquela guerra. A gente quer saber isso de vocês. Réplica. Então, respondendo à primeira pergunta do porquê a gente resolveu ficar na guerra, a gente já tinha investido em recursos bélicos e a população já estava meio que passando fome. Então, para a gente não ter a perda de território, a gente resolveu permanecer na guerra. Mas depois aí de um tempo, vocês vão ver que a gente saiu depois e começou a Revolução Russa. Mas a gente, para não perder mais território, a gente resolveu permanecer na guerra. E qual foi a outra pergunta? Eu não lembro mais. A posição de vocês de acordo com as ofensivas de Kerensky, que era claro, de acordo com todas as estratégias, que não seriam bem-sucedidas, principalmente por causa que os soldados já não estavam em condição mais de lutar, e mesmo assim vocês colocaram eles para lutar com essas ofensivas. Eu acho que eu respondi a primeira e a segunda pergunta. A gente não queria perder território. Tréplica, desculpa. Tá, vocês falaram que vocês saíram da guerra e não, vocês não saíram. A Rússia saiu da guerra assim que os bolcheviques assumiram em 1917. Então, vocês não saíram da guerra e preferiram continuar lá. E a gente saiu da guerra com a Revolução Russa, não foi? Não, a gente já tinha assumido. O direito de tréplica é nosso. Só um segundo. A gente já só para deixar claro que para eles que vocês foi concluem para mim, bolcheviques.
Vai. Ah, tá. Só para deixar claro que quando eles saíram, quando a Rússia saiu da guerra, quem estava no governo éramos nós, os bolcheviques, não os mencheviques. Com a Revolução de Outubro de 1917, que também é conhecida como Revolução Vermelha. Ok, agora a gente vai passar para uma próxima pergunta, um próximo ataque aqui da galera dos mencheviques, beleza? Elabora aí para mim. Quem vai? É a pergunta para os bolcheviques? Isso. Só um minutinho que a gente vai formular aqui. Eu vou começar a apagar aqui, tá, gente? Tá gravando, depois a gente consulta de novo. Bora, mencheviques. Bora? Larissa, você não falou ainda. Desembola, garota. Vou passar a direito de pergunta pro outro, hein? Gente, vocês estão aí ainda? Gente, tá, só um minuto. Bora, mencheviques. Essas perguntas, essas elaborações, essas coisas já deviam estar preparadas antes, hein? Gente, eu vou passar para outro grupo. Pode ir, bolcheviques. Durante a Guerra Civil, o Exército Branco se organizou de uma forma insustentável, com pessoas de diferentes ideologias que se contradiziam, como as ideologias mencheviques. Como a Legião Tchecoslovaca que traiu o movimento, os monarquistas, pessoas de países ocupados que queriam independência, os liberais do antigo governo Kerensky, dentre outros. Como vocês visavam se comunicar com essas ideologias e possivelmente ganhar a guerra e chegar ao poder? E aí? Aparece aí, mencheviques. Gente, vocês estão vivos aí, só para saber mesmo. Olha, como a gente... Mas calma, ele acabou de fazer a pergunta, deixa a gente pensar numa resposta, meu Deus. Beleza, beleza. Só dá um ok para mim. Calma, gente. Vamos lá, pensa aí. Vocês entenderam a pergunta dele ou quer que eu repita? Repete pra gente, por favor. É como se fosse assim, vou resumir bem rápido, tá? Vocês falaram que queriam aliar vários interesses, né? Inclusive os interesses daquela antiga nobreza que nunca aceitaria o processo revolucionário. Eles estão perguntando para vocês como é que vocês iam conseguir fazer a revolução e manter esse ideal da revolução socialista e etc., aliando tantos interesses que vão completamente contra o modelo revolucionário. Por exemplo, a nobreza. Como a gente falou, o Exército Branco ele tinha diversas ideologias que elas eram insustentáveis quando juntas. Como ideologias mencheviques, revolucionárias de países que queriam independência, monarquistas, etc. Tá, eu vou responder. Anarquista, tudo misturado. Eu vou responder. A gente queria apoio de outras potências mundiais, por exemplo, os Estados Unidos, eles estavam aliados com a gente, junto com o Exército Branco. E apoio da nobreza. A nobreza é rica. A gente ia ter apoio financeiro. Respondido? Réplica?
Bolcheviques? 2 segundos para ver quem vai falar. Rapidamente, Ok. rapidamente. Bem, Eu começo. vai lá. Bom, mesmo que vocês conseguiram esse apoio financeiro e vocês conseguiram dominar grande parte do país durante a Guerra Civil. Entretanto, de qualquer forma, a maior prova de que o Exército Branco era insustentável era clara e ela realmente foi, porque, por exemplo, teve consequências de a Legião Tchecoslovaca traindo o movimento. Os monarquistas, eles iam acabar correndo uma guerra entre os mencheviques e os monarquistas se a guerra acabasse, porque as ideologias de governo são completamente diferentes. A questão é de que não é possível você comandar um exército, mesmo com todo o dinheiro do mundo, com você tendo uma ideologia completamente contrária às outras. Dentro do exército não pode ter ideologias diferentes. Muito bem. Agora vamos para a próxima. O Mencheviques, já elaborou sua pergunta? Já elaboramos. Eu queria saber como que os bolcheviques explicam o golpe que eles deram para assumir o poder na Revolução de 1917, de outubro de 1917. 1906. Razão? É, isso. Vai lá, Bolcheviques. Gente, só a Júlia Ribeiro que não tá aí? Bom, eu quero ressaltar que durante todo o livro de Marx, ele ressalta que a gente precisa de um golpe para estabelecer um novo governo. A gente necessita desse sentimento de um golpe para renascer uma nova ideologia num país, que é o que a gente precisava fazer. No momento em que o povo está conjunto e em união com uma mesma ideologia, um golpe se torna completamente justificável, porque, como está no nome, os bolcheviques, o povo, são a maioria. Se um golpe é feito pela maioria, ele se torna algo que já era impossível de não acontecer e que mostra que a relação anterior do governo e do povo era insustentável. E eu também gostaria de ressaltar que vocês também cometeram um golpe de Estado junto com a gente, quando o Partido Socialista ainda era em conjunto, na Revolução de Fevereiro. Nós, em conjunto, os bolcheviques e os mencheviques, tiramos a monarquia. Então, na minha opinião, esse argumento de vocês ele é hipócrita. Réplica, tréplica. Só um momento. É a última fala. Valoriza. Bem, fala aí, galera. Ok, a gente pode perguntar? Tem que terminar aqui, ó, a tréplica. Ou vocês não querem a tréplica? Vocês entregam a tréplica aí, ou mencheviques? Entregamos a tréplica. 1 minuto aí. 1 minuto ou entrega? 1 minuto, calma, a gente já tá indo. Beleza, Isabelle.
Bora, meu povo! Então tá bom, vamos lá. Realmente, em alguns aspectos, o nosso partido pode ter sido hipócrita na decisão do golpe anterior, mas a gente não queria fazer isso, a gente não queria usar da força bruta, armada, nem para fazer o golpe, a gente não queria que ocorresse o golpe nessa fase da Revolução, por causa da Rússia em si, do país, a gente não queria fazer isso. Mesmo perdendo apoio popular e perdendo esqueci o nome da palavra. Mesmo perdendo o governo. Agora, então vamos lá. Fechamos aí. Agora a gente vai fazer o seguinte, para a gente fechar a nossa discussão, que a gente tem alguns poucos minutos, a gente vai fazer o seguinte, não é ataque com resposta, é fazer uma justificativa final. Tipo assim, olha, por que o meu lado é o mais coerente, de acordo com as coisas erradas que você tem falado, tem defendido? Por que o meu lado é mais coerente, de acordo com as coisas erradas que o seu partido tem defendido? Então, para fechar o conteúdo, falar assim, nossa, mas o seu partido está errado por causa disso. Por isso, eu tenho que agir dessa forma, tá? Então, é fechar, é um pensamento final. Vocês têm aí um minuto para elaborar, beleza? Quem fala primeiro, os bolcheviques? Vocês já elaboraram? Então, tá falando. Quem terminar primeiro? Já pode falar, já. Beleza. Professora, então, a gente não pode fazer uma pergunta antes, não? Vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer da seguinte forma. A gente vai fazer esse comentário final de cada um, porque senão às vezes não dá tempo de fazer essa pergunta no final, tá? Aí depois desse comentário final, a gente ainda deve ter uns 2, 3 minutos. E aí a gente deixa um comentar a resposta do outro. Aí vocês podem fazer o comentário que quiserem e a gente aproveita o tempo como a gente quiser, tipo com as perguntas ou com as respostas, o que der tempo da gente fazer, tá? Okay. Preciso desse comentário final. Beleza? Então vai lá. Pode falar já? Pode. Então quem começa, bolcheviques, vai. Bom, eu queria começar dizendo, mais uma vez reafirmando, que nós, os bolcheviques, estamos, em maioria, e estamos completamente coerentes com os ideais marxistas do Manifesto Comunista de 1848. Nós estamos completamente coerentes com ele, em detrimento de nós queremos uma revolução armada do proletariado, como o próprio Marx afirma em diversos momentos, no fato de nós não se aliarmos a uma classe completamente deplorável, que é a burguesia, que não deve voltar ao poder de forma alguma. Isso é algo que, pessoalmente, me assusta na ideologia de vocês. A burguesia, uma vez no poder, ela nunca vai querer sair. Obviamente, quem está no poder não quer sair. E como o objetivo de Marx e do socialismo é a divisão das riquezas para o povo, que é quem produz, a burguesia ela não vai deixar que isso aconteça uma vez que ela esteja no poder. Então, isso é incoerente na nossa visão. Beleza, agora vamos para os mencheviques? Eu vou falar o final. Beleza. Como a gente já tinha salientado, a nossa proposta principal, nosso lema, é uma evolução sem a revolução. Ou seja, não é necessário uma revolução do proletariado. E ao contrário do que os bolcheviques eles pensam, né, a gente apoia uma revolução, sim, só que uma revolução moderada, para que a gente possa incluir no final o capitalismo para restabelecer a economia russa e depois inserir o socialismo no governo, ou seja, arrecadar para distribuir. E através das nossas propostas, a gente buscava, né, meios reais e mais rápidos de implantação do socialismo científico. A gente preferia que ocorresse a inserção dos trabalhadores e dos operários no partido, em vez de ocasionar mais revoltas e conflitos para que eles seguissem o seu lugar na política. E a Rússia, como a gente já tinha falado, já estava fragilizada com a Primeira Guerra Mundial, a péssima economia e uma inflação muito alta. E a gente estava disposto a trabalhar com a esquerda burguesa, consolidando um regime liberal, também, no final, capitalista, como percussão necessária para a entrada do socialismo. A gente queria falar sobre os ataques a roubos e bancos que os bolcheviques estavam envolvidos. E a gente também queria saber, no final, né, sobre a pergunta sobre a morte do Czar e de sua família pelo exército lá.
E a gente também queria saber sobre a repressão dos bolcheviques aos opositores, que era de forma violenta. E por que eles faziam isso? E a conquista deles, de acordo com vários historiadores, foi tornada por um golpe. E o Lenin, que era o líder deles, ele praticou um desvio do socialismo como forma de enfraquecer os comitês dos trabalhadores. E no final, quando os bolcheviques assumiram o poder, eles assinaram um tratado, o Brest-Litovsk, que a gente perdeu parte do nosso território e da nossa população. A Cecília vai fechar. Então, os mencheviques, eles defendiam uma revolução moderada. Então, primeiro a democracia e depois o plano de desenvolvimento do capitalismo, para só depois implantar o socialismo. Fazer as coisas mais rápido ia dificultar tudo. Fechou? Fechou. Beleza. Eu queria, professora, só um minuto. Era para fechar o assunto ou era para perguntar mais? Porque durante todo o discurso ela mais questionou do que fechou. É porque esse discurso final, ele também é um questionamento, ele é uma crítica ao outro, né? Então pode também. Vai lá para os bolcheviques. Vocês podem ir respondendo as perguntas para poder defender o seu grupo e fechar ao mesmo tempo, tá? E podem fazer outras perguntas de questionamento para elas. Bom, o que ocorre sobre os questionamentos deles? Primeiramente, sobre os assaltos a bancos. Mais de uma vez, na nossa visão, é completamente justificável um ato de como fez o próprio Robin Hood há séculos atrás, roubar dos ricos, banqueiros, pessoas que já têm milhões para dar aos pobres, para financiar uma revolução que será a favor dos operários que tanto sofrem. Sobre o assassinato da família do Czar, isso seria facilmente contornável se vocês não tivessem diferentes ideologias no Exército Branco, sendo uma delas a ideologia monarquista, coisa que é completamente contra a própria ideologia menchevique. E também acontece que isso também é hipócrita da parte de vocês, pois o terror vermelho aconteceu, mas ele ocorreu em contraparte ao terror branco, que foi reafirmado diversas vezes pelo líder menchevique Lazar Kornilov, que mesmo disse: quanto maior o terror, maiores são as nossas vitórias. Os mencheviques, em diversos momentos durante o terror branco, assassinaram diversas famílias rurais para causar medo à população, aos trabalhadores, para que eles não nos apoiassem. E sobre o Tratado de Brest-Litovsk, que fez a gente perder diversos territórios, isso foi contornável com o Tratado de Versalhes. Anos depois, nós recuperamos todos esses territórios e ficamos ainda maiores, com a Grande União Soviética. E, Fechamos? bem, não, peraí, só tem mais uma coisa a gente quer de resposta. Vai lá, a Bernardo. gente E vai a falar mais gente uma também coisa queria aqui. perguntar. Vai, Bernardo. Bem, vocês falaram que vão aplicar um capitalismo inicial, enriquecer o país para depois distribuir para a população. Mas com todo o contexto histórico que a burguesia tem, vocês acham mesmo que eles iam abandonar o poder? Vocês acham mesmo que eles iam querer dividir as coisas que eles têm com o pessoal que é pobre? É só você pegar um exemplo hoje em dia, ninguém quer dividir as coisas com o pessoal que é pobre. A burguesia não ia fazer isso, a gente tem certeza que elas iam continuar no poder e não iam estar nem aí pro pessoal que tava passando fome. Completando o que o Bernardo falou, também queria questionar os mencheviques sobre por quê. Como o próprio Karl Marx deixou claro no Manifesto Comunista, a burguesia é uma classe social deplorável, como nós já citamos. Como vocês realmente pretendem se aliar e fortalecer com esse tipo de pessoas indo completamente contra as ideias de Marx e Engels? Olha, como vocês tanto falam que a burguesia é insignificante, deplorável, como que esse aspecto, como exemplo de Robin Hood, de pegar dos ricos e dar aos pobres, pode funcionar, sendo que a própria burguesia ela pode conseguir o seu próprio dinheiro para enriquecer juntamente com a elite? E complementando o que a Gabi falou, sobre a burguesia, né? A gente não pode ter certeza de uma coisa que não aconteceu. Se a gente tivesse tomado o poder, provavelmente a gente saberia se a burguesia dividiria ou não.
mas a gente não pode ter certeza de uma coisa que não aconteceu. E se eles prezam pela paz, por que eles matavam? Meio contraditório isso, não? E é isso. No Menina, exemplo do Bom. Exército Branco, que eles falaram que a gente matou muito mais gente, peraí. 1 minuto para fechar, tá? Vai. como eles falaram que o Exército Branco matou muitas pessoas, o Exército Vermelho teve muitas mortes também, que eles foram os culpados, que com grandes desastres, várias coisas. Então, esse argumento não é válido. Querem se defender nesses 30 segundos Bom, finais? sim. Ficou claro pra gente que vocês não acompanham a história. No século XVIII, durante a Revolução Francesa, vocês falaram que a gente não pode falar de algo que não aconteceu. Bom, aconteceu, como o próprio Bernardo falou, contexto histórico. Na Revolução Francesa, vocês acham que os girondinos queriam sair do poder? Não, o poder teve que ser tomado dos girondinos pelos jacobinos. Os jacobinos, que eram o povo, a população, tiveram que tomar o poder e só não permaneceram no poder por causa de um regime completamente idiota que foi colocado naquele país. Mas, se eles tivessem seguido a ideologia comunista de Karl Marx, eles teriam permanecido. E também, vocês afirmaram que a gente foi hipócrita dentro da hipócrita. Nós nunca falamos que o Exército Vermelho não cometeu atrocidades. Cometeu. Entretanto, e vocês afirmaram que ele cometeu, vocês falaram que a gente fez o assassinato da família do Czar. Fizemos. Mas a hipocrisia ela só pode ser apontada diante de uma meia-verdade. A meia-verdade, quem cometeu foi vocês. Vocês falaram que a gente fez o assassinato do Czar, mas vocês também fizeram diversos ataques com o terror branco. As duas coisas, elas estão conectadas. Entretanto, na nossa opinião, o assassinato do Czar é muito mais justificável do que o terror branco. Mas o terror vermelho existiu. E também acontece que, com o socialismo de Karl Marx, tudo seria dividido igualmente. Vocês falaram que a burguesia conseguiria enriquecer junto do proletário. Isso não faz sentido. Isso está descrito no Capital de Karl Marx. O Capital afirma que enquanto a burguesia estiver no poder, ela vai permanecer com todos os bens. Os bens são únicos e são produzidos pelo proletário. A divisão tem que ser igual para todos. E não há como os dois enriquecerem ao mesmo tempo. Isso é insustentável numa sociedade capitalista. Bem, fechou! Não, deixa eu falar. Deixa eu falar mais um pouquinho, por Não, favor. pelo amor, eu tenho que ir pro 8º ano agora. Peraí, respira. Tá, mas o que você achou dele? Vamos lá. Vamos fechar esse raciocínio, tá? Antes que eu vá embora, só para deixar claro, não existe nenhum das duas alas políticas, ela é ideal, tá? Nenhuma das duas é perfeita em seus objetivos e suas ações. Todas elas erram, todas elas têm propostas que para eles é coerente, mas que na prática dá algum problema. Nenhuma das duas funciona de maneira harmônica e pacífica completamente. Ninguém está abraçando leões e acariciando tigres pelo meio do caminho lá na União Soviética, mas o processo de revolução, como vocês narraram aí, ó, ele passou por 2 etapas, né? A gente teve a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Ambas foram importantes. A de Fevereiro, ela foi feita pelos 2 grupos juntos, né? E aí, por não ter dado tanto resultado para a galera mais pobre, que era a grande maioria da população, os mais pobres, né, os bolcheviques, se sentiram no direito de fazer uma outra revolução para tomar o poder do que estava na mão dos mencheviques, por eles serem mais elite, né? E aí, o que vai acontecer? Isso demonstra as contradições tanto dos mencheviques quanto dos bolcheviques, tá? Mas que fique claro para vocês, o objetivo da revolução, das revoluções russas era promover um modelo socialista para chegar ao comunismo. E o modelo socialista ele é sempre violento e sempre vai trazer algumas contradições, né? Por quê? Porque nem todo mundo vai aceitar esse modelo de mão beijada. A gente tem uma classe nobre, a gente tem uma classe burguesa em alto padrão que não vão aceitar esse modelo com facilidade, porque seria muito fácil promover um socialismo ou um comunismo se continuasse havendo, a gente elimina a nobreza, coloca guilhotina e mata todo mundo,
E aí a burguesia, que é a alta burguesia, continua no topo, né? Isso é manutenção de privilégios, né? Esse perfil ele tinha que ser combatido, por isso foi necessário haver uma revolução. Isso já estava previsto no Manifesto Comunista. A gente vai ter vários conflitos internos, a gente vai ter muita violência envolvida para tentar manter esse sistema, para que ele chegasse a um perfil de sociedade comum, a comuna, né? A ideia de que a gente não precisa nem de liderança mais para ser, não precisa de governo, a gente consegue se virar sozinho como uma comunidade. E isso nunca chegou a acontecer. O modelo de comunismo nunca chegou a acontecer em lugar nenhum do mundo. Talvez a tentativa dele funcionar em algumas comunidades tribais seja ainda passível de se enxergar hoje. Mas, na realidade, em uma sociedade complexa como as de atualmente, não existe essa possibilidade, né? Pelo menos até então não foi encontrada essa possibilidade. Então, o socialismo ele foi impactante demais. Independente de quem estivesse governando, fosse mencheviques ou bolcheviques, haveriam contradições, tá? Que fique claro. Mas o debate foi lindo, foi gostoso de ver, pegaram fogo no parquinho, e aí... Você afirmou que ia ter um vencedor. Exatamente. mesmo. Agora, quem ganhou, André? Quem que ganha essa batalha neste momento? Quem ganha essa batalha é quem conseguiu colocar melhores argumentos. Quem errou menos, que foram os bolcheviques. Beleza? Aê! Gente, o que acontece? A gente tem a gente teve algumas falhas aí durante o discurso. Obviamente, vocês não são obrigados a saber tudo, né? Mas a gente teve algumas falhas durante o discurso que o outro grupo conseguiu estabelecer e contrapor com as suas respostas. Então, o grupo vitorioso aí foi os bolcheviques, mas eu acho que quem tá fazendo é o Bernardo. Ou não? É o Bernardo ou o Acho Caio? que é o Bernardo Alves. Tá bom. Gente, então tem que ir, porque eu tenho outra aula agora, mas foi um prazer estar com vocês. Beleza? Tchau, Andresa. Tchau, Andresa. Muito Tchau. obrigada, Andressa. Tchau. Força Grande União Soviética.